35 anos do Instituto da Criança e do Adolescente, o ECA, que a gente já conhece. E é claro que essa data não poderia passar sem uma comemoração. É por isso que o programa Júnior Mosco Revela de hoje está aqui, em uma sessão solene organizada na Câmara Municipal de Sorocaba, organizada aí pelo gabinete do vereador Fábio Simoa, mas um esforço de toda a Câmara para homenagear e mostrar o quanto essa lei, ela existe e acontece na realidade. Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Mosco. Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Mosco, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Mosco. Programa Júnior Mosco Revela. Oferecimento Engecal, solução sob medida. Desde 1998, a Engecal se destaca como referência em engenharia, projetos e caldeiraria industrial. Instalada em Sorocaba, um dos mais importantes polos industriais do Brasil, sua localização garante atendimento rápido e eficiente a clientes em todo o território nacional. Com estrutura moderna e tecnologias de ponta, a empresa atua na fabricação, montagem e manutenção de equipamentos para diversos segmentos, sempre priorizando qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Sua equipe técnica altamente qualificada combina experiência e inovação para transformar projetos em soluções concretas. De pequenas peças a grandes estruturas metálicas, a Engecal entrega resultados que superam expectativas. Ao lado de marcas líderes nacionais e multinacionais, constrói parcerias sólidas e duradouras. Engecal, engenharia que constrói confiança, inovação que impulsiona o futuro. Então hoje, para mostrar a importância dessa defesa, da proteção das crianças e dos adolescentes, a Câmara organizou uma homenagem para várias organizações e institutos que há anos promovem não só a segurança, mas a cultura, a educação e toda a praticidade, tudo que existe para que o Instituto da Criança e do Adolescente seja colocado em prática como um instrumento aí de justiça social, de igualdade para as crianças. Então vocês vão acompanhar quantas associações estão presentes aqui nesse evento. E é claro, a Associação Fazendo Arte foi uma das convidadas e homenageadas também por contribuir nessa luta que faz com que o Instituto da Criança e do Adolescente seja mais do que uma lei, uma realidade. E por ela, como foi dito aqui na sessão e vocês verão, deve ser lutado todos os dias. Então segue com a gente que vai ter muita coisa boa, muita gente sendo homenageada e os direitos mais do que leis sendo realidade. O ECA nasceu para garantir que nossas crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados, direito à educação, à saúde, ao lazer, à proteção. Estamos aqui com o Toninho Corredor, ele que é vereador e ele que é também presidente da comissão aqui da Câmara, focado para os direitos aí da criança e do adolescente. Toninho, qual que é a importância de uma sessão como essa? Olá, Ana, quero cumprimentar você e todos do programa aí do Júnior Mosco. Olha, para mim, primeiramente, é uma satisfação estar falando com você, né? Você que eu conheço de criança, quando você escrevia lá uns artigos para o jornal Atleta Cidadão, né? E olha, a gente já vem de um projeto social, que é o projeto que eu fundei, o projeto Atleta Cidadão, né? Esse projeto é desenvolvido no Ana Paula Leotero há mais de 20 anos. E essa sessão é uma sessão fantástica, né? Temos que parabenizar todos os membros, todos que participaram, as instituições, as entidades que são envolvidas, né, com a causa da criança e do adolescente, porque temos que cuidar das nossas crianças, né? Porque hoje nós vivemos num mundo muito difícil. Então, temos que cuidar porque as crianças são o futuro. É isso, e para além das leis, a gente tem aí o terceiro setor como um forte guardião dos direitos da criança e do adolescente. E a gente viu hoje mais de 25 instituições, inclusive a Associação Fazendo Arte. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho dessas associações que foram homenageadas hoje e a sua importância. Bom, as associações elas são fantásticas, né? Porque sem ela talvez seria o que é para o poder público fazer, quem faz são as entidades que têm esse trabalho maravilhoso, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens, adolescentes. Então eu quero parabenizar todas as entidades, né, pelo trabalho que fazem, pelo que desenvolvem aqui na nossa querida Sorocaba.
Eu queria rapidinho, Toninho, que você falasse um pouco sobre os trabalhos que a Comissão da Criança e do Adolescente vem promovendo e debatendo aqui na Câmara, né? Sim, na verdade, visitamos o Conselho Tutelar, fizemos algumas visitas, teve uma audiência pública também, voltada, né, para criança e adolescente, conversamos com os conselheiros também para ver as demandas do Conselho Tutelar, que o Conselho precisa muito, né? Eu sempre falo que os conselheiros, eles quando passam lá no concurso, né, tem coisas que eles acabam fazendo mais do que o que é atribuído. Então, a gente tem cobrado isso e vamos continuar cobrando aqui na Câmara para que eles tenham suporte para exercer, executar o trabalho que eles fazem, né, em prol das nossas crianças, que é muito bom. É isso, para finalizar, então, queria que você deixasse um recado para todo mundo que tem promovido os direitos da criança e do adolescente, principalmente o terceiro setor que esteve aqui hoje, você enquanto vereador, representante do poder público, e também para a Associação Fazendo Arte. Sim, Ana, na verdade eu venho também, né, de um projeto social que fundei lá, o Atleta Cidadão, né, que eu sempre falo, né, que tirando a parte religiosa, né, o esporte também é um dos caminhos aí para trazer os jovens, as crianças, os adolescentes para a prática de esporte. Então é isso. Quero parabenizar a todos que são envolvidos, que fazem esse trabalho fantástico e parabenizar você também pelo trabalho, né? Fiquei muito feliz de te reencontrar e um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe. É isso, muito obrigada, Toninho. Segue com a gente, vendo cada um que foi homenageado e fez com que a sessão solene de hoje acontecesse. Estamos aqui com a Pamela Queiroz, ela que é diretora sociocultural na Associação Fazendo Arte, uma das associações homenageadas no evento de hoje. Pamela, conta um pouquinho qual é a sensação de estar recebendo essa homenagem aí no dia de uma sessão pelos 35 anos do Instituto da Criança e do Adolescente. É muito gratificante o reconhecimento desse trabalho que a gente tem feito, porque nós da associação temos trabalhado crianças com síndrome de Down muitos anos, desde que a associação foi criada. Também temos o Ponto Cego, que oferecemos a arte para quem tem deficiência visual, quem é cego. A gente também tem o projeto de Libras, tudo integrado na Associação Fazendo Arte para ligar a cultura a jovens, adultos, a todos, não somente a criança e o adolescente, para que a gente pegue a criança e o adolescente e ajude ele culturalmente a se sentir uma pessoa melhor, a se tornar uma pessoa mais confiante, saber lidar mais com os desafios que a vida oferece. Esse é o nosso jeito de poder colaborar um pouco mais com esses jovens para estar fazendo esse trabalho. A gente também chegou a fazer um trabalho social num bairro aqui em Sorocaba, no Vitória Régia. Várias vezes a gente sempre tem voltado lá com o nosso projeto Nós em Cena, onde a gente leva para essas crianças a arte. E através de brincadeiras e de jogos teatrais, a gente vem trazendo eles assim para espetáculos, né? Então, assim, hoje a gente está aqui e ter o reconhecimento de todo esse trabalho que a gente tem colocado tanto amor para fazer, assim, não tem palavras, né? E a gente não estaria aqui hoje se não fosse o nosso mestre Júnior Mosco, que tem nos orientado e dado oportunidades. Porque, ao mesmo tempo que você está trabalhando com algo social, você está recebendo algo social, essa troca de experiências, essas vivências, essas situações que a gente vê com as crianças acontecendo, e a gente pode doar um pouquinho da gente, recebe um pouquinho, é muito amor envolvido. Então, assim, agradeço ao Júnior Mosco por nos colocar nesse caminho, oferecer essa oportunidade, e hoje a gente está aqui colhendo os frutos de tudo aquilo que a gente plantou. Perfeito, a gente vem então com uma cultura, o teatro da criança para a criança fazem toda a diferença. Obrigada, Pamela, e segue com a gente entendendo um pouquinho mais dos homenageados nessa sessão. Estamos aqui agora com a Madalena, que é diretora consultiva da Associação Fazendo Arte. Bom, faz parte dessa história há anos. Madá, como é receber uma homenagem aqui da Câmara pela promoção da arte, da cultura e de todos os direitos para as crianças e adolescentes? Para mim foi uma surpresa muito grande, uma surpresa gostosa, porque foi da primeira vez que aconteceu isso comigo, eu nem sabia de nada. Fiquei até meio assim, na hora que foi chamado lá na frente, eu fiquei até... Aí eu vi todo mundo vindo, falei assim, eu acho que eu vou ter que ir também. E sabe, meu coração, sei lá, quase saiu pela boca, tão feliz que eu fiquei, foi muito gostoso. Tem que todo mundo, porque todo mundo que faz parte da equipe está fazendo aí com que a Associação Fazendo Arte consiga alcançar cada vez mais gente. Queria que você falasse, Madá, como você acha que as crianças e adolescentes que entram lá na associação se sentem?
O que eles percebem, falam para você quando acabam as aulas e os espetáculos? Eles falam muita coisa gostosa que mexe com a gente, né? Porque eu vejo assim, eu trabalhando com eles, e daí eles vêm, depois me abraçam, me beijam e falam assim, obrigado, Madá, obrigado, né? E até agradece, fala, Deus que abençoe. Aí eu abraço eles também, eu falo, não vai desistir, não desiste mesmo, porque isso aí é uma coisa muito gostosa, muito valiosa para nós. E que diferença você acha que pode fazer a arte, o teatro, o trabalho que o Júnior Mosco faz quando ele é feito com crianças? Pensando aí até na sua história, como você acha que muda a vida de uma pessoa ter esse contato com a arte desde cedo? A arte do Júnior Mosco, eu sou suspeita a falar, porque eu sou suspeita mesmo falada, porque o Júnior Mosco, ele é tudo, tanto como criança, com as crianças, com o adulto, do jeito que eu entrei lá e o jeito que eu estou hoje, participando hoje aqui, nesse lugar. Jamais eu ia pensar que eu ia estar aqui participando dessa coisa mais gostosa, através de quem? Do Júnior Mosco. Então eu fico muito feliz, muito feliz e agradeço muito a Deus de eu estarei aqui através daquela pessoa maravilhosa que é o Júnior Mosco. Júnior Mosco, beijo. Que depoimento mais lindo, um beijo aí pro Júnior Mosco. E bom, Madá, queria que você então, para finalizar, deixasse um recado para os pais, para os avós, porque você tá levando sua netinha a fazer teatro lá na Fazendo Arte, né? Ela foi por um tempo, então eu queria que você deixasse um recado para os pais e avós sobre a importância de levar as crianças e adolescentes para o teatro, para a arte, para a educação. Os pais, os avós, tio, os avós levam os seus netos para fazer arte ali com o Júnior Mosco, os pais levam seus filhos, os tios levam seu sobrinho, vai lá assistir, vai no sábado de manhã lá assistir, que vocês vão gostar. Então leva todas as crianças lá fazendo arte com o Júnior Mosco. Que nós vamos abraçar eles com todo carinho. E a cultura muda a vida de uma criança? Muda muito a vida de uma criança. É isso, gente. Segue com a gente. Muito obrigada, Madá. E segue vendo todo esse trabalho que é promovido em defesa aí dos direitos das crianças e adolescentes. Mais do que o espaço artístico e muitas outras novidades que a gente vem trazendo, apresentamos a Faça Arte, uma escola de teatro onde são realizadas diariamente aulas de interpretação, teatro, dança e música, além de apresentações teatrais. Os atores passam por uma preparação e uma seleção de elenco. E quando preparados, são colocados para realizar trabalhos na TV, propagandas, outdoors e outros meios artísticos. E vários atores fizeram as pessoas estudarem teatro aqui. Ver os atores se apresentando nos palcos representa muito mais do que somente manifestações artísticas. Representa a realização de um sonho pessoal. O diretor e proprietário da escola Júnior Mosco tem mais de 40 anos nos meios artísticos. E hoje ele encaminha outros artistas a conquistarem os palcos da vida. Olá, boa tarde a todos, a todas. É muita honra que eu participo hoje dessa sessão. Agradeço ao vereador Fábio pela oportunidade e principalmente pela iniciativa. Estamos aqui com a Juliana Saraiva, ela que é presidente da Comissão dos Direitos Infantos Juvenis da OAB aqui em Sorocaba. Juliana, queria que primeiro você contasse um pouquinho do trabalho que vocês realizam lá na comissão da OAB voltada para as crianças e adolescentes. Certo. Então a comissão, ela sempre está de portas abertas para atender qualquer demanda, qualquer dúvida, qualquer denúncia que precise da ajuda de advogados da OAB quando envolve crianças e adolescentes. Então, por exemplo, se às vezes vem algum caso envolvendo violência doméstica com criança, toda vez que a sociedade precisa de alguma informação específica, nós estamos à disposição e também trabalhamos bastante com questão de conscientização. Então, a gente leva palestra, como hoje, né, eu trouxe para cá, palestra, seminários envolvendo o tema para cada vez mais a sociedade conhecer o tema tão importante que é os direitos das crianças e dos adolescentes.
Perfeito. Bom, você falou da conscientização. Para você aí de casa saber, hoje aqui no evento, a Juliana fez uma fala diretamente para as crianças, voltada aí para explicar o que era o Estatuto da Criança e do Adolescente. E Juliana, qual que é a importância das crianças terem essa consciência também de elas saberem os seus direitos, elas lutam por eles também? Como que funciona? Sem dúvida nenhuma. Se a criança, se o adolescente, ela tem conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, elas conseguem exercer a cidadania, porque não precisa ser adulto para exercer a cidadania. As crianças têm direitos e, principalmente tendo acesso a isso, até mesmo algumas que por algum momento, por algum motivo, sofrem alguma questão de violência, muitas vezes elas se sentem amparadas e encorajadas para, às vezes, procurar ajuda. Então é muito importante, tanto para a conscientização como também para ajudar as crianças e adolescentes que eventualmente sintam-se numa situação de risco. Estamos aqui com a Renata, ela que é delegada aí da Delegacia da Mulher. Renata, qual que é essa relação, né? A gente sabe que as mulheres são mães e tudo mais, mas qual que é a importância da sua presença num evento de hoje voltado para as crianças e adolescentes? Na verdade, a violência doméstica, ela também acaba atingindo as crianças, né? Muitas vezes a violência não é diretamente praticada contra as crianças, mas de forma indireta eles acabam vivenciando e no dia a dia, no cotidiano, ele acaba exercendo essa função de receber toda essa agressão. Então, é muito importante que seja levado para a sociedade o tema da criança, do adolescente, dentro desse contexto de violência doméstica, mesmo quando a violência não seja empregada diretamente sobre eles. Perfeito, uma fala mais que essencial aí. E bom, hoje a gente está celebrando 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas para dar um panorama geral aqui em Sorocaba, tem melhorado os números de violência contra a mulher, contra a criança, ou são muitas demandas ainda? Como está? Então, a questão de números é um número alarmante, né? Seja de violência contra a mulher, seja de violência contra a criança, de ambas as formas. Mas eu vejo isso ainda com bons olhos. É preocupante, mas ainda é com bons olhos, porque significa dizer que as pessoas estão denunciando. Muitas vezes poderia estar acontecendo e a justiça, a polícia, os órgãos de segurança pública não estarem sendo informados. Então, é alarmante, é preocupante, mas a gente tem que ter em mente que é sim uma denúncia. E se houve uma denúncia, alguém teve coragem de denunciar. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de expressar minha sincera gratidão à mesa principal, composta por autoridades ilustres. Quando a gente fala dos direitos da criança e do adolescente, a gente sempre lembra do Conselho Tutelar. Então agora a gente vai conversar com 3 conselheiros aqui da cidade de Sorocaba, cada um de uma região. Queria entender primeiro, pode ser com você, Letícia, para a gente entender a importância do Instituto da Criança e do Adolescente quando a gente fala de um evento como esse que homenageia aí a todos. Então, porque assim, aqui na cidade de Sorocaba, o Conselho Tutelar, né, assim como em outras, também desenvolve um papel muito importante na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, assim, ter esse evento que reconhece o estatuto, que é a base do nosso trabalho, né, traz à tona para que toda a sociedade tome conhecimento de quais são esses direitos das crianças, né, e que a sociedade faça parte disso, porque assim, garantir a proteção da criança e do adolescente não é só do Conselho Tutelar, mas é de todos, assim como diz no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ter essa visibilidade para a população é uma coisa sensacional e para que todos tenham conhecimento e que isso repasse, né, para que todos tenham essa informação e que a proteção com a criança e adolescente seja feita diariamente. E qual que é o trabalho diário aí dos conselhos tutelares, de vocês, conselheiros? Então, o Conselho Tutelar ele recebe as demandas toda vez que um direito da criança ou do adolescente é violado. E a partir dessas demandas, a gente vai e recebe também os comunicados de violação, que a gente vai até a residência, a gente vai até os locais, né, para que aquela criança esteja sã e salva. Então, o nosso trabalho, a gente sempre fala que a gente trabalha 24 horas por dia, porque nós temos os plantões noturnos também. Então, assim, toda vez que uma criança é colocada em risco, chega ao nosso conhecimento, a gente vai até esse local, né, para a proteção da criança. E a gente tem também a nossa sede que recebe a demanda espontânea da população. Então a população pode nos procurar também na nossa sede. Toda vez que um direito à saúde, à educação da criança é violado, pode procurar a gente que a gente vai estar tomando as providências necessárias.
Bom, você aí de casa já sabe, então. E a nossa sessão hoje foi para homenagear os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fernando, você que falou lá na tribuna também, queria que você comentasse um pouquinho melhor sobre o ECA, para quem não conhece, para quem já conhece, tanto na prática quanto na lei. Boa tarde. As pessoas precisam entender que o ECA, ele não é só um conjunto de leis, mas ele é mais do que isso. Ele é a garantia dos direitos da criança e do adolescente, para que uma nação possa avançar. Então, as pessoas precisam entender que, a partir do momento que elas entendem os seus direitos, que elas priorizam os cuidados com as crianças, nós vamos ter uma nação muito melhor e, futuramente, essas crianças vão ser adultos e esses adultos vão ser melhores do que os que têm hoje. Não que os que têm hoje são ruins, eles estão aprendendo e todos os dias têm que buscar correr atrás disso. Mas, a partir do momento que você prioriza a primeira infância, futuramente vamos ter uma sociedade menos violenta, menos agressiva e mais humana. Perfeito. E só para comentar com o pessoal, esse livro que você está carregando, se você quiser explicar para quem está em casa. Foi um presente que eu ganhei dos conselheiros que foram em São Paulo em um curso. E aí eles trouxeram para mim. E esse aqui é onde tem as leis do Estatuto da Criança e Adolescente. Então a gente está aqui com a lei no papel e na prática vem na implementação dela. E falando dessa implementação, a gente conta aí, né, com o poder público, com a sociedade civil. Qual que é a importância de unir todas as esferas de poder para discutir um assunto como esse? A importância é fundamental. A proteção da criança não se faz num único organismo, tem que ter toda a articulação de toda a rede, porque a proteção da criança, dos direitos dela, envolve tanto a educação, a saúde, né, os cuidados com ela, a proteção contra a violência, e isso é feito de uma forma ampla. E Sorocaba, ela é uma cidade de vanguarda no que diz respeito a investimentos nesta área de proteção. Nós contamos com uma guarda municipal, nós temos dentro do Conselho Tutelar um composto de guardas que ficam junto lá com a gente, fora os que saem. Nós possuímos todo um sistema de transporte, ou seja, tudo que é importante. E essa articulação com a rede, com a escuta especializada, com as escolas que muitas das vezes trazem as denúncias para nós, é uma das formas principais para que a gente possa dar o acolhimento e a proteção das crianças. Para finalizar, queria que cada um dos conselheiros deixasse um breve recado para quem está nos assistindo sobre a sessão de hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as associações que tiveram presentes. Olha, hoje foi um dia muito especial, realmente foi um número de associações, de pessoas que estão envolvidas com a proteção da criança e do adolescente muito grande. Foi realmente um marco em Sorocaba no que diz respeito a esse evento. E assim, eu como conselheira tutelar, tanto eu, a Letícia e o Fernando, nós fazemos parte da Comissão de Enfrentamento da Violência contra a Criança e o Adolescente. Assim, o meu recado é que a nossa sociedade e a nossa geração possa mudar essa cultura de achar que a criança não tem querer, que a criança não tem valor, mas principalmente a cultura do abuso, que é um dos aspectos mais difíceis de ser enfrentado hoje em dia. Algum recado, algum convite para o pessoal? Então, essa sessão solene assim, foi um marco muito importante, né? Reuniu diversas autoridades, instituições, e esse é o recado que a gente deseja, né? Que a gente estreite esses laços cada vez mais para que nós venhamos juntos, né, lutar em proteção da criança e do adolescente, né? E a gente gostaria de deixar aqui o convite, né, para a população também estar vindo participar. Agora, em novembro, a gente tem a comemoração do Dia do Conselheiro Tutelar. E a gente gostaria de estar convidando, né, as pessoas, toda a população aqui de Sorocaba, para participar com a gente. A gente vai ter uma sessão solene no dia 10 de novembro, aqui na Câmara, em comemoração a esse dia. E a gente convida para que cada vez mais a gente esteja perto em proteção da criança e do adolescente. Pais, entendam que o Conselho Tutelar, ele não é o bicho-papão, mas ele está ali para ajudar a garantir o direito dos seus filhos. Então, a partir do momento que você teve o direito violado, seu filho foi numa saúde buscar atendimento médico e foi negado, ou uma vaga de escola foi negado, vá até o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai estar lutando para garantir o direito dos seus filhos. E fica um recado para que cada vez mais a gente se una aí, então, pelas crianças e adolescentes. Obrigada, conselheiros. Sigam aí na missão e segue com a gente acompanhando cada detalhe dessa sessão solene. Revela
aqui com o Galeno, aluno voluntário também na Associação Fazendo Arte há anos. Galeno, como é saber que a associação que você faz parte, que você é beneficiário, mas é também ator lá dentro, está recebendo uma homenagem tão importante? A arte, ela resgata as pessoas, purifica a alma, né? É algo muito espiritual, assim. Eu agradeço a Deus por estar aqui no município de Sorocaba, representando aqui a Associação Faça Arte. Toninho assumindo a presidência. Boa tarde a todos novamente. De hoje. Fábio, parabéns pela sessão. Queria que você contasse como nasceu essa iniciativa. Então, a gente tem um trabalho todo exercido dentro do município de Sorocaba como legislador. Como eu já até tinha contado, uma pequena breve história do nosso trabalho dentro do CMDCA, do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, onde eu tive contato com as entidades, onde eu tive contato com os conselheiros tutelares, que no ano de 2015 eram 20 conselheiros. A gente via as dificuldades de quem faz e quem, né, garante os direitos da criança e do adolescente. Então, já como legislador, tivemos trabalhando em conjunto com a assessoria e conhecimento com as entidades, né, um trabalho que eles exercem no terceiro setor. Se não existisse, o que ia acontecer com as nossas crianças e nossos adolescentes. E assim criamos, né, esse dia tão especial que foi o dia de hoje, que é uma sessão solene, homenageando, né, os 35 anos do ECA, né, como eu falei lá, mas são mais de 6.100 municípios, 6.100 conselhos tutelares, que são mais de 30 mil conselheiros tutelares no Brasil. E não só isso, né, temos a promotoria, temos a delegada, né, da questão da defesa do direito da mulher, da criança e do adolescente. Então, são vários órgãos e associações e entidades que trabalham a favor daquilo que precisa de ser assistido, que as nossas crianças, que é o nosso futuro da nossa nação brasileira e principalmente a nossa cidade de Sorocaba. Bom, você falou perfeitamente, e aí hoje foi estreitado ainda mais esse laço, né, entre sociedade civil, poder público, todos que se unem aí para defender os direitos de todos e hoje em especial das crianças e adolescentes. Queria que você falasse um pouquinho sobre o reconhecimento dessas atuações, como a Associação Fazendo Arte e todas as instituições aqui presentes. Isso, né, dando exemplo do Fazendo Arte, né, eu tenho um conhecimento, né, a gente gostaria de estar presente, mais ainda agora a gente vai marcar um café lá com o Júnior, para a gente entender, já sei como funciona. Tem as emendas impositivas que os vereadores destinam, não só as emendas, mas o trabalho do terceiro setor sendo exercido de uma forma plena dentro do município, a gente vê que cria toda uma situação positiva para todos. Então a gente tem que beneficiar, temos que trabalhar a favor dessas entidades. Infelizmente é muito dificultoso. Temos as dificuldades, temos aí mais de 89 entidades cadastradas no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Praticamente hoje aqui quase todas foram homenageadas e assim a gente vê que o trabalho do terceiro setor a favor, trazendo, né, o que é de melhor, vai influenciar e incentivar ganhos para o futuro da nossa cidade de Sorocaba, e o Fazendo Arte faz esse compromisso com o cidadão sorocabano e principalmente com a cultura, com a arte e com a criança e adolescente. É isso aí. Então, para finalizar, eu queria que você falasse rapidinho só como você vê a atuação da Câmara para que essa lei seja cada vez mais uma prática e deixasse um recado para quem nos assiste sobre toda a sessão de hoje e a importância disso. Isso, esse recado importante, né, de quem nos assiste, né, legisladores, né, hoje tivemos 3 vereadores, eu e mais 2, né, e assim a gente vê que tem mais 22 vereadores que têm essa sensibilidade, né, porque esse assunto é muito caro, né, um assunto que a gente tem que ter uma sensibilidade, a gente tem que ter um carinho, ter coração, colocar o coração e a razão juntos ali naquele momento para entender o momento que passa o nosso município, não só o nosso município, porque o município ele representa a parte de todos os 27 municípios da nossa cidade e assim ele é uma referência. Então a nossa Câmara de Sorocaba ela é uma incentivadora. Temos leis, né, eu creio, tem 2 leis que estão tramitando no nosso município de Sorocaba que versa sobre a parte da criança e do adolescente. Uma delas são as repúblicas, como foi falado no caso a promotora Cristina Palma. Ele não é uma política pública nem nacional e nem municipal. Ele é um serviço necessário. E quando o jovem se torna adulto, nessa transição, ele tem uma república para ele não ficar desassistido. Só que neste momento, no país, ele não é uma política pública. E assim estamos trabalhando dentro do município de Sorocaba, políticas públicas de repúblicas que possam, né, essa pessoa, esse ser que se torna de jovem, no caso adolescente, para adulto, ele tenha um local para se abrigar e também tenha uma questão financeira, né, uma segurança financeira para ele ter,
né, dar seguimento à sua vida. E assim é um recado, né? Que cuidem, né? Que cuidem das nossas crianças, que somos legisladores e vamos trabalhar o que for possível e necessário para atender a todos. Obrigada, Fábio. Segue com a gente. Parabéns pela homenagem. Realização: Associação Fazendo Arte.